Olá, meu nome é Mônica Cassolo, sejam bem-vindos, esse é meu primeiro vídeo aqui no canal e hoje nós vamos aprender a confeccionar uma flâmula para quartos de bebê. E antes de apresentar a flâmula para vocês, eu vou pedir para que no final desse vídeo você deixe um comentário para me ajudar nos próximos vídeos, saber se você gostou do conteúdo e o que eu posso melhorar e até mesmo o que vocês querem ver por aqui. Então, essa é a flâmula que nós vamos aprender hoje no tema Leão para quartos de bebê. A peça é toda feita em feltro e aí eu trouxe o bordado para complementar esse enfeite e a decoração fica mais delicada. Vamos para a aula, então? Bom, então para a flâmula nós vamos precisar de um pedaço de papelão, ao seu gosto, pode ser papel paraná, papelão roller, aquele que você tiver na sua casa e achar mais fácil para fazer. Papelão, um pedaço de EVA, 2 feltros, um para o verso e um para frente da flâmula, e mais 2 tiras de feltro dublada, tá? Nas cores que você desejar. Depois, esse bordado aqui, os pontinhos que eu usei para bordar, eu vou deixar no fim do vídeo, que é o ponto folha, ponto o nó francês, e aqui é o pontinho haste que eu fiz esse desenho, que também é opcional você querer fazer, né, esse círculo ou não, ou fazer só a parte de baixo, aí vocês usem a criatividade de vocês. Então, no fim do vídeo, eu vou deixar como eu fiz, quais os pontos que eu usei aqui, tá bom? Então, agora nós vamos montar a flâmula. Para montar a flâmula, eu vou colar o papelão no EVA com cola de silicone. A gente espalha um pouco aqui da cola de silicone. A gente vem aqui, cola. O EVA, eu vou deixar ele, né, que é branquinho pra cima, porque como eu escolhi uma cor clara, não vai me fazer sombra, né, por ser branco. Aí eu vou vir aqui com a minha peça. A gente também pode pôr um pouquinho de cola de silicone aqui pra ele não ficar sambando também. Eu só vou posicionar aqui primeiro. Eu vou costurar essa flâmula na mão. Se você quiser costurar a máquina, primeiro você costura ela, deixa a parte de cima aberta, depois você vem com esses dois materiais já colados e enfia na flâmula. Aí, talvez você precise cortar um pouquinho mais do que eu dou opção no molde, tá bom? Pra poder entrar na flâmula. Então, eu vou colocar um pouquinho também aqui de cola de silicone. Não precisa de muito, que é só pra ela não ficar movimentando enquanto a gente costura, tá? Como eu vou costurar aqui na mão, então, pra eu não correr esse risco. Não deixa excesso também, porque senão ela vai passar pelo feltro e manchar nosso feltro, a gente não quer, né? Eu vou vir aqui bem certinho. Acertar as pontinhas. Claro, quem for bordar como eu bordei, depois de já ter bordado tudo direitinho, né? Aí você vem e faz esse processo, senão depois não vai conseguir bordar. E agora eu vou casear toda aqui em volta. Bom, eu gosto de trabalhar com linha de meada, mas fica à vontade se você tá acostumado a trabalhar com linha de costura de máquina normal, tá bom? E eu uso apenas um fio. E esse feltro aqui que eu tô usando é um feltro estampado da Mana Artes Feltros Especiais. E aí, vou começar a casear aqui. E vou casear toda a volta da minha peça.
já volto aqui com ela toda caseada pra vocês. Costurei todo o entorno aqui, com ponto caseado, como eu falei, né? E as duas tiras, eu também fiz ponto atrás, nela inteirinha, olha aqui, nozinho. É uma tira dublada, as medidas também, né? Estão todas lá na apostila. E eu só fiz o pontinho atrás, só parecia um pesponto. Lembrando que tudo isso dá pra ser feito na máquina, tá, gente? E agora eu vou posicionar aqui. E vou colar pra gente deixar nossa base pronta e começar a fazer o leão, tá bom? Bom, aqui eu alinhei as duas fitas, que é onde a gente vai pôr a nossa madeirinha aqui pra segurar a flâmula, né? Eu não medi com régua, mas vocês vão ver aqui que tá 2 dedos de cada lado. Por que que eu não medi? Porque eu uso minha base como referência, então, ó, estão as duas na mesma linha. A base também tá certinha aqui no meu risco. Opa, só porque eu falei, eu mexi. Então, agora eu vou vir colar com cola quente. Segurar um pouquinho aqui pra sacola secar. E colar o outro lado. Vou virar a peça e fazer a mesma coisa aqui. Outra coisa, como eu usei lá na frente um feltro estampado, e essa parte que vai ficar na parede, eu coloquei um feltro liso aqui atrás, né? Porque não tem necessidade da gente gastar os dois lados com feltro estampado, que a gente sabe que é mais caro, e ele vai ficar escondido. E aí, eu escolhi um feltro bem próximo à cor do meu feltro estampado, pra ficar harmonioso também. Colado aqui. A base aqui da nossa flâmula tá pronta. E eu escolhi 2 botões pra colocar aqui e dar o acabamento nessas fitas. Cortei aqui a lapelinha do botão. E vou colar ele na base, na fita. Cortei com alicatinho. Pode ser, se você for colocar o botão de costura normal, que tem os furinhos, aí você passa o fio antes, né? Vamos supor que eu fosse colocar esse botão aqui. Então, eu ia vir com a linha azul, fazer o trançado aqui, ou 2 de cada lado, a escolha de vocês. E depois que eu fizesse isso, com uma linha mais grossinha, aí eu viria aqui e colaria no lugar. Tá? Com os dois fica bonito. Eu tinha esse daqui e quis usar ele pra mudar um pouquinho. Então, a base da nossa flâmula está pronta, né? A flâmula em si tá pronta. E vamos começar a costurar o leão. Bom, para o nosso leão, aqui estão as partes cortadas, né? Nas cores que eu escolhi. Na descrição do vídeo eu vou deixar também os tons de feltro que eu escolhi. Cortei, deixa eu desmontar aqui. Cortei 2 partes pra juba, 2 partes pra cabeça. A orelha também 2 partes, mais o meinho aqui da orelha. A base do olho, né? Se você não quiser usar o olho resinado, dá pra você usar meia pérola, né? Essa base também cabe uma meia pérola de 1 centímetro. 2 partes para a cabeça, 2 para o focinho, 2 partes para as bochechas e 2 partes para o focinho. A cabeça do leão, eu vou encher com o plumante. As bochechas também, e o focinho eu só vou colocar um EVA, tá? Aqui. E as orelhinhas dele
Eu vou deixar só, vou costurar em volta, depois a gente vai embutir aqui e vou mostrar pra vocês. Já a juba do leão, eu vou colocar no meio um pedaço de espuma. Essa espuma é de meio centímetro, 0,5 milímetro, tá bom? Pode fazer com 2 camadas de EVA, ou forrobel, manta acrílica, para quem tá acostumado a usar, também dá certo. Eu tô usando a espuma porque eu tenho aqui e eu uso bastante ela aqui no ateliê. Quando o feltro é muito claro, eu venho com uma base de feltro em cima da espuma para ela não dar sombra. Nesse caso aqui, que eu tô usando o feltro cobre, não vai precisar, não vai dar sombra nenhuma. Aí eu corto ela menor, né, do que o meu feltro. Vou passar cola de silicone aqui e casear toda a volta. Vou fazer essa juba assim achatadinha, porque eu quero que o que dê volume é o rostinho do leão, tá bom? Então, aí aqui, só pra gente segurar tudo isso no lugar, vou passar uma cola fria aqui, eu tô usando a cola de silicone. Não passa muito nas beiradinhas, porque a gente vai costurar esse feltro, aí vai ficar duro. É mais pra ele não ficar movimentando mesmo na hora de costurar. Aí, vou acertar aqui. Eu passo a mão assim, sempre de dentro pra fora, pra que se ficou algum excesso de cola de silicone, não aparecer na minha peça. Ah, gente, minha cola vazou. Vou espalhar um pouco aqui com o dedo mesmo. Agora, eu vou posicionar aqui certinho. Fazer a mesma coisa. E vou casear toda esta base. Vou começar a casear agora. Tô usando um fio de linha de meada. Eu gosto de trabalhar com a linha de meada. Fica à vontade para trabalhar com a linha de costura também. E o número que eu tô usando para essa cor de feltro cobre é o 338, tá bom? Da Ancor. Então, eu vou começar aqui. Eu sempre pego só um pedaço de feltro. Dei um nozinho na ponta da linha. Aí, eu vou lá atrás. O primeiro ponto, para não correr o risco de ficar torto a saída aqui pro meu próximo ponto, eu dou 2 laçadas. Tá? Aí, fica a critério de vocês também, o jeito que você tá acostumado a fazer. E vou vir costurando toda essa juba, até dar a volta e chegar com o meu ponto caseado do outro lado. Tá bom? Vou acelerar aqui o processo para vocês não ficarem perdendo esse tempão aí comigo caseando, né? Caseei a juba, tá toda caseadinha em volta, com a espuma no meio. Agora, eu vou aplicar a parte interna da orelha e casear. Essa aplicação eu vou fazer com ponto palito. Então, eu posicionei aqui ela bem centralizada, né? E vou começar o ponto palito, que tem um segredinho. Pra ele ficar bem certinho, não ficar com o ponto frouxo e parecer que o ponto tá embutidinho mesmo na peça de baixo. Então, dei o nozinho na linha, passei sobre os 2 feltros, né? Eu vou vir aqui e sempre que eu for voltar a agulha no feltro de baixo, eu coloco ela inclinada, como se eu estivesse entrando com a linha dentro aqui do feltro embutido, né? Eu vou fazer novamente. Vou sair aqui e coloco ela no feltro, sempre com ela inclinada pra dentro.
É o melhor jeito de fazer o ponto palito e que ele fique com a melhor aparência. Outra coisa, nunca comece o ponto daqui do feltro de baixo e venha pro feltro de cima. Senão ele vai ficar com a linha assim, ó, e vai dar a impressão que o ponto tá frouxo. Então, a gente sempre começa do feltro da aplicação para o feltro aplicado com a agulha na diagonal. E assim a gente faz toda a volta da orelhinha. Aí, a hora que a gente acabar. Nós vamos unir as duas, né, a parte de trás e casear em volta. Como eu já mostrei antes, ela vai ficar assim. Então, nós temos as duas orelhas costuradas. Eu costurei a bochecha, não enchi, depois eu vou fazer um corte aqui atrás e colocar enchimento, afinal de contas, ela vai colar no rostinho, então não vai aparecer aqui atrás, né? O corte, a costura, pra gente poder pôr o enchimento e ficar com o acabamento perfeito aqui em volta da peça. Fiz a mesma coisa com o focinho, porém, eu coloquei uma camadinha de EVA aqui dentro. Então, usei um EVA, as duas partes de feltro e caseei em volta. Aí, a gente já vai deixar tudo isso separado para costurar o rostinho. Antes de começar o rosto, lá no molde tem a marcação da sobrancelha e aqui do vinco da testa do leão. Então, agora, a gente vai fazer essa marcação. Eu vou usar 2 fios de linha marrom. E é só um vai e vem aqui, não precisa ser perfeitamente igual ao que tá na apostila. Então, eu vou começar aqui. E aí, a gente vai fazer esse bordado até no final dessa sobrancelha, no final da marcação, dos dois lados. E aqui, a mesma coisa, vou fazer com ponto atrás, tá? Bem simples. Vou continuar aqui essa parte da sobrancelha, que nada mais é do que um zigue-zague. Bom, feita a marcação, agora eu vou posicionar as orelhas. Bom, nós vamos posicionar o molde e fazer aqui um pinguinho pra gente marcar onde vai ficar as orelhinhas. Bom, agora que já tá bordado aqui a sobrancelha e o vinco da testa do nosso leão, eu fiz a marcação que está no molde, de onde vão ficar as orelhas. Aí, eu vou posicionar a orelha aqui. E casear toda a volta com as orelhinhas embutidas. Eu gosto de colocar uma gotinha de cola aqui, pode ser cola quente mesmo, só na parte de trás, para a orelha não se movimentar a hora que a gente estiver caseando. Então, vou pegar aqui e passar só na bordinha da orelha mesmo, porque senão depois fica duro pra gente casear, né? Vou vir com a cola aqui. Por um pouquinho aqui na bordinha da orelha. Deixa eu ver se eu não movimentei aqui a outra. Vou fazer a mesma coisa. Colocar uma gotinha de cola quente. Bom, como vocês viram, eu colei a cola com cola quente as duas orelhas, né? Só na parte de trás do filtro. Não sei porque meu vídeo cortou no finalzinho, e eu percebi só depois. Caseei toda a volta aqui com um pontinho caseado de aplicação, né? E fiz um corte aqui atrás pra poder colocar o enchimento, tanto na bochecha quanto na cabeça. E agora a gente vai encher.
como eu falei, com fibra siliconada. Eu gosto de usar o enchedor de plumante para me ajudar a encher, porque eu acho que ele facilita na hora de colocar o enchimento para dentro da peça. E a gente consegue pegar os cantinhos, né? Levar o plumante, a fibra siliconada até nos cantos da peça. No caso aqui, seria mais na parte de baixo aqui do queixo, né? Vou colocar aqui só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Ele carrega bem o plumante e ajuda com que não fique ruguinhas, né? A gente consegue ter a percepção de que essa cabeça tá bem cheinha. Vou encher aqui e a bochechinha, e aí já volto novamente pra gente costurar aqui atrás e começar a montar a peça. Agora que a cabecinha tá cheia, eu vou vir aqui, mesmo que não vai aparecer, fechar esse ponto, porque a gente ainda tem que fazer o afundamento pra colar os olhinhos, né? E aqui eu fecho com um ponto invisível. Apesar de não aparecer, eu acho que é o que melhor fecha a peça. Nesse caso aqui que a gente abriu aqui atrás, ele puxa o feltro na quantidade certa, né? Pra não repuxar a peça em si. Então, é só pegar um pedacinho do feltro de cima, um pedacinho do feltro de baixo. E puxar devagar. Até ele unir tudo aqui e arrematar. Aí a gente faz a mesma coisa com a bochecha. Que eu também abri atrás. Opa. Puxar aqui novamente. Aí. Fechadinha a nossa cabeça. Eu vou fazer a mesma coisa com o focinho. Bom, eu fiz o afundamento dos olhinhos usando linha 10 e uma agulha de boneca. Agora, a gente vai posicionar aqui o focinho do leão, colar com cola quente. Posicionar na cabeça. E segurar um pouquinho pra essa cola secar, né? Bom, eu segurei um pouquinho ele aqui. Vou dar uma levantadinha, porque eu acho que preciso de um pouquinho mais de cola. A mesma coisa aqui do outro lado. Eu achei que ele ficou muito alto. Bom, colado a bochecha, vou colar o focinho. Eu não quero esse focinho muito aqui em cima, quero ele um pouquinho mais pra baixo. Também vou passar a cola quente aqui. Posicionar o focinho aqui onde eu quero. Aí, agora eu vou colar o olhinho. Tirar um pouquinho a cabecinha daqui, por do lado. Vou colar os olhos na minha mancha marrom. Eu gosto de usar a cola instantânea número 2 da Tec Bond, com um pouquinho de cola quente, pra segurar bem. Então, eu venho aqui, opa. Coloco uma gotinha da cola do 2 aqui. Não pode pôr muito, senão ela escorre e acaba manchando o feltro, tá? E vou pôr uma gotinha de cola quente bem aqui no meio. Posicionar o olho onde eu quero aqui.
segura. Enquanto esse daqui seca, a gente vai fazer o outro. Então, o olhinho vai ficar assim, ó, com essa bordinha marrom do lado interno e a pontinha maior. Né? Ele vai ficar centralizado nessa mancha. Agora, com os 2 olhinhos prontos, vamos posicionar aqui. Eu quero que ele fique assim, inclinadinho para a sobrancelha. Aí, achei a posição. Agora, eu colo com cola quente, porque é feltro com feltro, né? Não tem mais necessidade de eu usar a cola adesiva aqui. Então, vem com a minha cola quente agora com cuidado, porque a gente tem cantinho, né, pra passar cola. Então, vem com pouca cola lá no canto, senão ela vai vazar e vai acabar manchando nossa peça. Então, a carinha do nosso leão toda coladinha. Aqui, se a gente percebe que fica essa pontinha levantada, porque a cola quente não chega até ali, a gente pode vir com a T6000, que tem um biquinho bem fininho, e dar esse acabamento aqui que a gente não conseguiu dar com a cola quente, né? Aí, passa um pouquinho de cola aqui nessas pontinhas. Que aí a T6000 faz esse acabamento mais perfeitinho pela gente. E agora, nós vamos colar a nossa carinha do urso aqui na juba. Então, eu sempre uso aqui a minha mesa de corte, minha placa de corte, para me ajudar no alinhamento das peças, né? Porque aqui já tá tudo quadriculado, então eu acho que fica mais fácil. Então, ela tá aqui, ó, no meio, e aqui também no meio. Agora, eu vou passar a cola quente aqui atrás. Agora, a gente pode dar uma exagerada nessa cola, porque a cabeça é grande, a juba também. A gente não quer que ela fique pendurada depois que for pra parede, né? Então, a gente dá uma ajeitada aqui na cola. E aí, vem... encaixa a cabeça. Antes da gente colar a cabeça do leão na flâmula, vamos colocar o bigode, né? Eu coloquei aqui de um lado, vou colocar do outro pra vocês verem. E mostrar como eu faço, né? Eu uso o bigode de gato. Esse material aqui chama bigode de gato, é um nylon. Aí, eu dobro ele assim, não dobro no meio, dobro uma parte menor que a outra, coloco aqui na agulha. E venho com a minha agulha passando dos 2 lados que eu quero que ele saia, né? Então, eu quero que ele saia daqui e daqui. Puxa esse bigode até passar essa ponta aqui pro outro lado. Passou? Eu tiro aqui a agulha. Puxo o bigode. E já deito ele. Vou fazer isso mais 2 vezes, né? E depois a gente corta aqui o bigode. Vou só virar pra mim, pra poder ficar mais fácil de eu deixar eles simétricos aqui, né? Senão vão ficar meio bagunçadinhos. Por isso que eu não dobro o bigode no meio, pra eu poder ter essa facilidade na hora de tirar a agulha e acabar não dobrando mais ainda o bigodinho dele.
Eu estou fazendo a olho, mas se vocês quiserem fazer uma marcação, aí, pra não correr o risco de ficar torto, pode fazer, faz com a caneta fantasminha, né? Aí, agora eu vou cortar aqui o bigode, que tá muito grande esse bigode. Isso, os bigodinhos já estão aqui arrumados. Agora, a gente vem com o T6000 e coloca uma gotinha de cola aqui embaixo de cada fio. Pra ele não se movimentar. Não precisa ser nos dois fios, tá? Pode ser só de um lado. E agora sim a gente pode colar nossa cabeça aqui na flâmula. Já temos bigode. A mesma coisa, eu vou colocar bastante cola quente agora aqui, principalmente aqui na parte de cima. Não colocar muito na borda pra essa cola não vazar, né? E aqui no meio também, pra gente poder colar o nosso leão aqui. Bom, já colamos a cabeça do leão, ficou assim. Eu já estou encantada com ele assim. Bom, então agora eu vou colar a fita pompom, que eu havia esquecido quando eu montei a flâmula. Vou segurar um pouquinho aqui a primeira parte, depois fica mais fácil de a gente continuar. Coloquei aqui a minha fita pompom. E agora, a gente vai pôr a cordinha na cavilha. Eu até pensei em colocar um fio encerado, só que o fio encerado que eu tenho aqui é branco, aí eu achei que vai destacar demais. Então, eu escolhi o fio de algodão, pra gente deixar ela não fugir muito da tonalidade da flâmula, né? Então, eu vou começar a colar aqui desse lado, pôr a canilha aqui, medir e depois cortar do outro. Com a cola instantânea. Pode ser a universal também, que dá certo. Não precisa exagerar na cola, tá? Só uma gotinha. Eu vou enrolar aqui primeiro quantas vezes eu quero. E eu quero que esse meu cordão saia de trás da cavilha. Então, por isso que eu vi a posição aqui primeiro, depois eu puxei pra ponta a corda. Vai sobrar esse pedacinho aqui, eu vou deixar secar bem, depois eu corto, tá? Então, agora eu vou colocar aqui na nossa flâmula. Por mais uma gotinha aqui. Eu quero que ela fique com 2 voltas. Aí. E agora, eu vou medir o tanto que eu quero deixar.
Deixa eu só segurar um pouquinho, gente. Senão não vai rolar. Agora foi. Vou medir o tanto que eu quero deixar aqui, né? Por isso também que eu não faço 40 centímetros de fio, porque você deixa na altura que você quiser, aqui da flâmula. Então, vai bem a gosto mesmo. Eu não gosto de deixar muito sobrando. Geralmente, deixo um pouquinho maior do que o tamanho da minha cavilha. Porque daí, ó, se eu começar a puxar ela aqui, colar aqui, a hora que eu puxar, esse fio vai esticar, e aí vai ficar num tamanho bom, tá? Então, já achei aqui o tamanho que eu quero. Agora, eu vou colar, pôr uma gotinha aqui da cola também. Acertar a cavilha aqui, né? Pra ficar na posição que eu quero, pra não torcer o fio. Bom, colado aqui o nosso fio, eu vou colocar umas contas aqui e depois cortar, se não ficar bom a gente tira, né? Vamos fazer uma graça. Então, tô colocando aqui. Acho que eu gosto, gente. Fica bonitinho, discreto. Vou dar um nozinho aqui, pra poder cortar. Lembrando que esse fio é de algodão. Então, eu vou colocar uma gotinha. Vou colocar uma gotinha aqui de cola quente. Só pra poder amassar esse fio e não correr o risco dele desfiar. Gostei do penduricalho. Então, é isso, gente. Está pronta. Deixa eu virar aqui pra vocês. A flâmula com o nosso penduricalho aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Achei que ela ficou delicada com essas cores. Vou pôr uma foto aqui no final dela na parede pra vocês verem direitinho, tá bom? Olá! Hoje eu vou mostrar pra vocês como faz esse ponto folha. Como é o ponto que eu vou usar no meu próximo projeto, eu resolvi trazer aqui pra vocês, tá bom? Então, a gente vai desenhar uma folhinha, dividir ao meio, que esse daqui vai ser nosso guia, tá? Pra poder dividir os dois lados da folha. Então, nós vamos começar com a linha aqui em cima, e a gente vai dividir a folha em mais ou menos 3 pedaços iguais, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Vou sair com o meu fio aqui, e aí agora eu vou sair aqui. Ou, tanto faz você começar pelo lado esquerdo ou direito, tá? O lado que você achar que for mais fácil pra você. Um pouquinho pra baixo da onde a gente saiu com o fio, tá? E acompanhando o desenho da sua folha. E aí, a gente vai entrar com esse fio também, um fiozinho pra baixo da onde a gente terminou o fio do meio. Aí, vamos voltar aqui do outro lado. Fazer a mesma coisa, vira um pouquinho pra baixo. E assim, uma vez de cada lado. E sempre indo puxando um pouquinho pra baixo aqui, pra ir dando o desenho da folha. Nós vamos fazer isso até lá embaixo. Lembrando que acho que eu não falei no começo do vídeo, eu tô usando apenas 2 fios, porque a folha não é tão grande, né? Uma folha menorzinha.
Aí, se você for fazer uma folha muito maior do que essa, você pode usar uns 3 fios de linha. Não precisa usar muito também, senão ela vai ficar grosseira. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer delicadeza. Eu quis fazer essa folha aqui com um lado diferente do outro, para dar a impressão que ela tá meio dobrada, tá? Então, nesse caso, esse lado aqui praticamente já acabou, e esse outro lado ainda não. Tem mais um pedacinho de folha aqui pra gente fazer. Então, eu vou continuar agora só vindo deste lado. Pra deixar ela mais gordinha do lado de cá. Aí, feito isso, a gente sai aqui onde eu fiz o ponto haste, que é o cabinho, né, dela. E vamos finalizar a folha. Ó, essa daqui eu fiz os dois lados, iguais, né? Essa daqui eu fiz ela com a ponta aqui mais afuniladinha. E essa eu fiz um lado menor que o outro. Pra gente fazer isso, é só na hora de colocar o fio do meio, trazer ele mais pra cima ou mais pra baixo ou bem centralizado, tá bom? Não tem segredo nenhum. E aí, atrás, ela fica também uma folhinha, ó. Fica um acabamento até bonitinho, né? É só a gente enfiar a linha aqui, não precisa dar nó nem nada. E cortar. E esse é o ponto folha.